Boa noite, pessoal. Boa noite, vocês, seguidoras e seguidores da Rede Pedagógica. É tanta gente conectada aqui na Rede Pedagógica que eu nem estava conseguindo entrar na live. São trocentas notificações chegando o tempo todo. Muito legal mesmo, né, gente? Muita gente participando aqui dessa abertura da segunda semana Rede Pedagógica, não é? É a maior formação online gratuita da internet brasileira. A primeira semana Rede Pedagógica já tinha sido, né, um tremendo sucesso, com 22.900 alunos, né? E agora a segunda semana Rede Pedagógica está maior ainda, um grande sucesso, né? E hoje nós temos aqui uma pessoa à altura desse sucesso para nos dar uma aula aqui de literatura infantil, que é Ilan Brenman. Ilan Brenman é a referência, na minha opinião, mais importante na literatura infantil aqui no Brasil nos dias atuais. Deixa eu ver se o Ilan já está chegando aqui. São muitas pessoas também pedindo para entrar na live. Realmente é muita gente. Vamos tentar encontrar o Ilan aqui. É como encontrar uma agulha, né, num palheiro. É muita gente mesmo. Gente, obrigado pela audiência. Vocês merecem o melhor. A Rede Pedagógica preparou com muito carinho essa formação para vocês, né? Muito carinho mesmo, com muito capricho. Buscamos os melhores em cada área para que você, né, tivesse e tenha a melhor formação possível. Não consegui encontrar aqui ainda, né, o Ilan, porque realmente é muita gente, né? Tem uma porta aqui e nessa porta tem uma fila imensa, né? Muita gente esperando para entrar aqui. E o Ilan certamente também está nessa fila. Vamos tentar localizá-lo aqui rapidamente, né? Olha só, quem não se inscreveu ainda, a gente pode se inscrever depois, tá? Hoje as atividades serão só em live aqui no Instagram. Você pode se inscrever depois. Todo o conteúdo será disponibilizado na nossa plataforma, que fica em www.rpead.com.br. Então, quem não se inscreveu ainda pode, depois aqui dessa live, se inscrever em www.rpead.com.br. Então, o tema de hoje, gente, é literatura infantil. Né? Literatura infantil, que é, né, uma área, que é uma disciplina, que é uma categoria muito importante na educação de crianças. E nós trouxemos aqui hoje para conversar, para bater um papo com a gente sobre esse assunto, né? Um dos grandes especialistas no assunto, que é o Ilan Brenman. Porque além de ser, né, autor, ele também é crítico, ele lê muito, conhece muito, acompanha, participa de feiras, é a melhor referência que nós podemos ter nessa área, tá? Nós estamos aqui com uma pequena dificuldade para introduzir o Ilan Brenman nessa live, né? Porque é muita gente pedindo para acessar, mas já estamos aqui resolvendo, tá joia, pessoal? Nossa, muita gente aqui pedindo para entrar na live e acabou que o Ilan ficou aqui no meio de um monte de gente. Se nós não conseguirmos introduzir o Ilan, vamos encerrar, né? E vamos combinar com ele para fazer novamente logo em seguida, para ele entrar e participar com a gente dessa conversa, dessa aula. Então, olha só, pessoal, como é que funciona a Semana Rede Pedagógica? Olha, é um formato, é uma metodologia que lembra muito bem um Big Mac. Sabe por quê? Você tem, não é? Primeiro, live, depois você tem aulas gravadas, depois você tem live com o professor para desdobrar essa aula, para comentar mais essa aula. Você tem depois uma outra aula e em seguida você tem mais uma live com o professor. Então, além de um conteúdo, né, bem produzido e bem formatado na plataforma, você tem também as lives que vão agregar interatividade, porque você pode participar, você pode perguntar, tirar dúvidas, agregar também os seus conhecimentos aos conteúdos que são ministrados. A Semana Rede Pedagógica, ela compreende uma série de minicursos. São vários minicursos, cada um minicursos em um dia. Tem dias que nós temos mais de um minicurso.
E, né, ao final desses minicursos todos, você tem então um certificado de 80 horas, tá? Os conteúdos ficam disponíveis na plataforma de modo que, se você perdeu uma live, você pode depois acessar esse conteúdo, não tem problema. E pode também acessar mais de uma vez, né, os conteúdos que são disponibilizados. Tá joia? Pessoal, olha só, nós não conseguimos introduzir aqui o Willan porque muita gente entrou ao mesmo tempo. Vou fazer uma última tentativa. Se nós não conseguirmos, nós vamos encerrar essa live e iniciar outra logo em seguida, tá joia? Entrou realmente muitas pessoas e nós não conseguimos localizar aqui o Willan nessa fila imensa. Já somos mais de 2.146 pessoas já entraram, tem um monte de gente entrando, é muita gente. E o que eu falei para vocês, eu mesmo quase não consegui entrar porque eram muitas notificações. Chegaram milhares de mensagens, né? Nós ficamos aí madrugada adentro respondendo as mensagens que vocês iam mandando, mas milhares mesmo. Já são mais de 20 mil inscritos nessa semana Rede Pedagógica. Como eu disse aqui, é a maior formação online da internet brasileira. É um sucesso porque tem um formato que é realmente muito bacana, muito legal, você aprende, se diverte, né? E no final você tem um certificado que é um certificado que vale muito, um certificado, né, emitido pela Rede Pedagógica e assinado, né, por alguns dos maiores educadores do Brasil, não é? Por pessoas que são realmente referência em cada área. Então é muito legal. Pessoal, olha só, nós vamos fazer um encerramento dessa live, porque realmente não estou conseguindo achar aqui o Willan, tem muita gente... consegui, gente. Pronto. Entrando já, olha só, um montão de gente aí esperando, né? O Willan estava na fila lá, parecia uma fila, daquelas filas de Alice no País das Maravilhas, aquelas filas gigantes. Boa noite, Willan. Tudo bem, tudo jóia, conseguiu me encontrar? Consegui te encontrar. Tinha uma multidão lá fora querendo entrar, Willan. Eu fui lá e te catei lá pela mão e te trouxe para dentro. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa noite. É um prazer, é uma honra estar com você aqui na Rede Pedagógica, participando dessa formação online com mais de 20 mil professores. Na verdade, Willan, está entrando muita gente. Hoje foram mais de 5 mil matrículas. Vamos ter até o final dessa semana mais de 50 mil alunos matriculados. Para cada um deles é uma honra imensa, né? Poder contar aqui com a sua participação. Maravilha, obrigado pelo convite. E vamos falar de uma coisa muito, muito importante e séria, que é a literatura infantil, que é a educação, que é a vida. Literatura e educação fazem parte da vida de todo ser, deveria fazer parte de todo ser humano. Cesta básica. Pois é, muito legal, né, Willan? E, Willan, vou só apresentar você aqui rapidamente, não vou falar de todo o seu currículo, porque ele é imenso, né? Eu postei o currículo do Willan lá na plataforma, então quem está matriculado no curso pode depois baixar o currículo. É muita história, é muita formação. Mas o Willan é doutor e mestre em educação e também é psicólogo e tem mais de 80 livros escritos, né? Muitos deles traduzidos para diversos idiomas. Então, o Willan se tornou uma referência. O Willan também tem coluna na revista Crescer, ele tem coluna na Rádio CBN. É uma pessoa que realmente, né, sabe muito de literatura. Por quê? Porque ele, além de fazer a literatura, ele escreve os livros, né, que são fantásticos, mas ele também faz a crítica, ele acompanha outros autores, conhece muito, não para nunca de estudar. Outro dia eu estava vendo, Willan, você se definindo em uma live, não é? Com 3 hashtags. Eu queria que você explicasse isso daí para a gente. Você disse, a primeira seria família, a segunda seria conhecimento e a terceira seria Daphne. Você pode explicar o que essas 3 palavras, né, têm para definir você? Na verdade, essa live que eu fiz... Eu tenho feito muitas lives assim nessa quarentena. Na verdade, eu sou um autor e um educador que viaja muito pelo Brasil e pelo mundo. E eu usava muitas redes sociais
o Instagram, o Facebook, meio como um diário de bordo. Aonde eu viajava, eu deixava lá uma foto. Eu nunca usei com essa interação que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, com você. E agora com a quarentena, com o isolamento, eu meio que redescobri, com a ajuda das minhas filhas adolescentes, o poder que a gente tem de se comunicar com muitas pessoas e não só como um diário de bordo. Então, nesses 2 meses que a gente está assim, eu fiz lives assim interessantíssimas, desde com o Marcelo Taz, com a Denise Fraga, com o Luiz Felipe Pondé, que é um grande filósofo. Fiz lives com psicanalistas, com professores, com jornalistas, com outros escritores. E nessas lives a gente vai falando de diversos assuntos. Eu fiz uma live muito legal só dando dicas literárias. O professor, preste atenção, professor que está aqui me ouvindo. Existe um livro à sua espera. Você que às vezes não gosta de ler, às vezes não gosta de ler porque não encontrou o livro certo. É como o parceiro ou a parceira certa. Existe um livro certo esperando por você. Você tem que encontrá-lo e ir em direção a esse livro. Então, eu fiz lives só falando de literatura, eu fiz lives falando da relação das histórias com a mente infantil, eu fiz lives falando sobre como que é o isolamento para as famílias com uma psicanalista. Isso que você falou, na verdade, eu falei de coisas que são muito importantes para mim, que é a minha família, né? E eu sempre brinco, eu falei da Daphne, na verdade a Daphne é minha cachorrinha. Eu amo a minha cachorrinha, né? E a minha família, ela é uma família que me inspira muito. Meu livro de maior sucesso tem a ver com a minha família, que é esse aqui, que chama Até as Princesas Soltam Pum. Né? Eu sou o homem do pum. Pronto, me revelei aqui para vocês. Pronto. Sim, a minha vida mudou. Minha vida ela é antes do pum e depois do pum. E esse livro, ele nasceu dentro da minha casa. Por isso que a família, para mim, é uma coisa muito importante. É uma inspiração profunda. Esse livro nasceu quando a minha filhinha tinha 2 anos e a minha esposa estava comigo na sala. A gente estava conversando, batendo papo. De repente veio um cheiro meio estranho. Você sabe, né? Sempre o homem é culpado, né? O homem é culpado. Aí a minha esposa falou: Ilan, amor da minha vida, você soltou esse pum? Eu falei: não fui eu. Aí eu acusei ela, porque ela estava me acusando. Eu falei: foi você. Ela falou: eu também não fiz. Aí eu falei: bom, então quem soltou essa bomba nuclear? Aí a gente lembrou que tinha mais uma pessoa na sala, que era minha filha, com 2 anos de idade, uma roupa de Branca de Neve. A gente olhou para ela com cara de peidorreira, assim, falou: bom, como pode ser tão pequena, tão linda e tão poderosa? A gente riu como você tá rindo, a gente riu da situação, só que ela não gostou. E começou a chorar. Chorou tanto, mas tanto, que a mãe pegou no colo e falou: filha, não chora. Até as princesas soltam pum. Eu falei: repete, pelo amor de Deus. E a partir de uma fala doméstica, de uma fala da minha casa, vai nascer o meu livro de maior sucesso. Esse livro já vendeu mais de 400 mil exemplares, traduzido em 14 idiomas, virou peça de teatro aqui no Brasil, na Europa e tudo mais. Que é a partir da minha relação. Por exemplo, eu tenho um livro que eu acabei de lançar, que é novo, que nasceu também aqui da minha casa. Olha, minha casa ela é um fruto para mim de inspiração, que é esse aqui, que chama Famílias. Que é um livro lindo, que ele nasceu quando a minha filha pequena chegou para mim, e passou o dia inteiro na casa de uma amiga e falou assim para mim: pai, você não sabe. Eu falei: o quê? A minha amiga tem um animal de estimação muito diferente. Qual? Adivinha, pai? Eu falei: cachorro? Não, pai. Gato? Não, pai. Peixinho? Não. Quem, filha? Ah, pai, a Giba. Eu falei: Giba? Quem é a Giba? Uma jiboia. Sim, pai, uma jiboia. Gente, eu levei um susto. Falei: meu Deus do céu, ela tava com uma jiboia. Eu conheci a mãe tranquilo e tudo mais, mas aí eu pensei: eu nunca teria uma jiboia na minha casa. Então, eu cheguei na minha casa há muitos anos, falei: gente, como as famílias são diferentes. E aí eu construí um livro de famílias engraçadíssimas. Aí tem, por exemplo, tem uma família que começa com uma família que vive dentro da água, chama Aqua Snorkels, que a vida fica na água. E tem família que adora cinema, que é o Cine Lemos, né? Uma família que ama cinema e tudo mais. Então, esses livros, eles nascem da minha família. Só que eu tenho também livros, Edivaldo, que não tem a ver com a minha família, tem a ver com uma pesquisa que eu faço. Eu adoro pesquisar histórias, antigas principalmente. Eu amo as histórias antigas. Minha biblioteca é repleta delas. Então, eu tenho um livro como, por exemplo, esse aqui, Viagem ao Redor do Mundo, em 37 histórias, que são histórias do Brasil, da China, da África. Olha, Edivaldo, não são histórias que nasceram na minha casa. Eu pesquisei as histórias, viajei,
reescrevi, como o Lobato reescreveu, como Ana Maria Machado reescreve, Luísa Prieto, outros tantos autores, e eu reescrevi essas histórias. Então, a minha produção, ela tem 3 caminhos, né? Que é esse caminho da minha família, do cotidiano, dos recontos, e também criação pura. Criação pura é quando você tem uma ideia. Nossa, tive uma ideia, vou fazer um livro. Não veio do nada, veio da cabeça. Então, por exemplo, o livro da Confusão Família nasceu assim, que é um livro que as crianças adoram. Avô mais bola. É confusão de fundir as coisas. Você junta avô com bola e dá avola. Então, essa é a brincadeira. Irmão e foguete. Aí você junta, abre o livro e dá irguete. É um livro que é inspiração e muito, muito trabalho. O pessoal deve estar desesperado, Edivaldo, falando, aonde eu vejo esses livros? Calma, galera. Respira, respira. Entra depois lá no meu Instagram, no willan.brenman. Depois o Edivaldo pode fixar para vocês aí o meu Instagram aí. Ele fixa para vocês. E tem lá todos os meus livros, lá no meu perfil. Fiz uma listinha. Fiquem tranquilos lá no willan.brenman. Vocês se tranquilizem, está tudo lá. Não se desesperem. Fala do livro, tá? Que é bem bacana. Legal, Ila, muito legal, viu? Então, o outro tripé, então, seria o conhecimento. Você já falou um pouco que você viaja, você pesquisa, não é? Então, o conhecimento também é um atributo, né? É um valor, é uma coordenada também que define a sua pessoa e o seu trabalho, não é isso, Ila? Olha, Edvaldo, assim, para mim é o seguinte, a sociedade, ela é cega quando não tem conhecimento. O conhecimento é a abertura das pálpebras da humanidade. Sem conhecimento é escuridão simbólica. É escuridão simbólica. Quando você come do fruto, come do conhecimento, não dá mais para colocar no lugar. Quando a gente arrancou a maçã do conhecimento, alguns dizem que não era maçã, era romã, você arranca, não dá para grudar mais, nem com super bonder. Uma vez que você abriu os olhos, é para sempre. E isso transforma o indivíduo, transforma a comunidade, transforma o mundo. Nós, como educadores, temos a missão, é nossa missão, de dar luz, de despertar, de abrir os olhos dos nossos alunos, E como se abre a luz dos alunos? Através do conhecimento e, principalmente, vou jogar aqui a lenha para a minha área, com imaginação. Edivaldo, vou falar uma coisa para vocês e prestem atenção que eu vou falar, pessoal. Sem imaginação não há aprendizagem. Eu vou repetir, tá? Sem imaginação não há aprendizagem. Sociedades pobres de imaginação não avançam. A imaginação fez com que a gente tivesse avião. A imaginação vai fazer com que a gente tenha a vacina do Covid-19. A imaginação faz com que a gente consiga pensar num mundo diferente. A imaginação faz com que cada criança possa se projetar para o futuro. O conhecimento é o alimento da infância. Aliás, eu não sei se as pessoas sabem de onde... Eu trabalho com educação, dou palestras pelo país inteiro, palestro também fora do país, já há muitos anos, sentindo uma falta desgraçada de palestrar. Isso é bom a gente falar agora, porque essa coisa que a gente está fazendo, eu posso pôr essa saudade, né? Porque dá saudade de tá com os professores, olhar no olho deles, né? Então, assim, eu circulo por tudo que é canto, e quando dou as minhas palestras, eu sempre pergunto para os professores, olha que interessante isso. Professores, vocês sabem de onde vem a palavra aluno? A etimologia. Etimologia significa o sentido verdadeiro da palavra, a origem das palavras. Normalmente as pessoas não sabem, acham que é sem luz. Aluno significa sem luz. Não é. Aluno, o significado da palavra aluno, da etimologia, significa aquele que é alimentado. Ou seja, nós, professores, vamos alimentar o nosso aluno com conhecimento e principalmente com imaginação. Os grandes gênios da humanidade não foram gênios só pelo conhecimento técnico, e sim por sonhar. O Einstein sonhava com mundos que não existiam. Sonhavam. Newton, da física também, era um cara que tinha uma imaginação extrema. Eu conheço grandes matemáticos que são muito imaginativos,
A imaginação serve para todas as áreas. Ah, é só para literatura, Ilan? Não! É para química, é para física, é para matemática, é para geografia. É a base de tudo. Começando, por exemplo, com a etimologia. Professores vão atrás da origem das palavras. É uma coisa muito linda. Eu tenho um livro sobre isso, né? Lindos, assim. Eu falo isso porque eu gosto dos meus livros, claro. Claro. Assim, eu fiz, por exemplo, uma coleção que chama Brincando com as Palavras, que é essa coleção, né? Não se desesperem, vão lá no Instagram para ver depois, tá? Ila.Brenman. Ah, cadê o livro? Não, calma, vai estar lá tudo lá, tá? De onde vêm os nomes. Então, você descobrir de onde veio o nome, de onde vêm as palavras, que eu também fiz um livro. Eu vou depois perguntar para você. Por exemplo, alguém imagina de onde veio o nome... Olha que legal, vocês adoram, né? Deu uma travadinha. Voltamos. Então, Alexandre. Edivaldo, sabe de onde vem o nome Alexandre? Não sei. A origem. Você quer saber? Quero saber. Estou curioso. Os professores querem saber? Acho que sim, ó. Todo mundo tá mandando mensagem aí, viu? Ah, então procurem no Interessado. Google, que eu não vou contar para vocês. Procurem no Google. Então vamos embora. Né? Alexandre, olha que bonito, gente, isso aqui. Alexandre, ele vem do grego e significa aquele que combate os inimigos, aquele que repele os inimigos. Então, você conhecer a origem das palavras é uma coisa linda. A palavra escola, Edivaldo, que a gente trabalha com escola. Muitas pessoas não sabem a origem da palavra escola. Escola vem do grego, como muitas palavras, e significa escolha, como disse um amigo meu grego. Não sei se eu pronuncio direito, vou tentar de novo. Escolha. Vai brigar comigo, meu amigo grego. Escolha. Então, escola vem do grego e significa pasmem. Pasmem. Ócio. Eu não falei vagabundagem, falei ócio. Por que ócio, Edivaldo? Ócio por quê? Por quê? Porque na escola grega, né, lá da época do Sócrates, né? Sócrates, que foi professor do Platão, que foi professor de Aristóteles, o Sócrates, que nunca escreveu uma linha, a gente sabe tudo do Sócrates por outros autores, Platão, que fez sua academia, Aristóteles, que fez seu liceu. Esses caras falavam de escola como ócio. Sinônimo de ócio é tempo. E tempo para quê, Edivaldo? Tempo para a escola para quê? Tempo para contemplar, conversar, estudar, brincar. Tempo para cuidar do corpo. Eu brinco, Edivaldo, que os filósofos gregos eram todos sarados. Todos sarados. E é verdade. O Sócrates, as pessoas não sabem, mas o Sócrates, ele andava só com uma túnica velha, no frio, no invernão, lá que era uma coisa horrorosa. Ele queria fortalecer o corpo, ele era um touro, o Sócrates. Então, a escola precisa ter tempo. E normalmente, a gente hoje vê as escolas no mundo inteiro, tá mudando, talvez vai mudar muito depois da pandemia. A escola moderna é uma escola, às vezes, de triturar a criança. Os professores sabem o que eu estou falando. A gente corre muito, Edivaldo. Corre. E às vezes perde o fôlego, não sabe nem porque está correndo. Às vezes, uma parada, uma respirada, a contemplação, a conversa, o diálogo, o estudo, claro, é para estudar, o brincar. É fundamental ter esse equilíbrio. E eles sabiam disso. Se é só triturar a criança com conteúdo, sinto muito, sai para nada. Depois, lá na frente, a gente vai ter que correr atrás. É o que a gente está fazendo aqui no Brasil e em outros cantos também do mundo. Depois a gente corre atrás. Que é só vai em cima. Tem que ter esse equilíbrio. Conteúdo fundamental, mas tem que ter o equilíbrio do mundo, de novo, da imaginação, da arte. É o que sustenta tudo isso. É o que dá sentido para a criança, que é uma coisa fundamental. Interessante demais, viu, Ilan? Pessoal, quem está chegando agora, nós estamos aqui na segunda semana da Rede Pedagógica com Ilan Brenman, né? A maior referência brasileira em literatura infantil, né? Nos dando aqui este privilégio de estar participando com a gente, discutindo aqui muitos temas interessantes. Quero destacar aqui o que ele disse sobre a imaginação, né? A imaginação é algo muito importante. Às vezes nós entramos para a sala de aula para ensinar o professor, mas muitas vezes, para ensinar o aluno, desculpa, a criança, mas muitas vezes nós temos que aprender com as crianças. Elas têm muito que nos ensinar. Por exemplo, a questão da imaginação. O William também tocou no tema conhecimento, né? A BNCC, né?
ela colocou um acento no conhecimento, colocou o conhecimento no centro do currículo, né? É algo bem interessante. E a literatura também pode ser uma ponte, não vou dizer, né, um instrumento, mas uma ponte para você promover o conhecimento. Então, o William está falando um pouco aqui para a gente sobre essas coordenadas do trabalho dele e também da biografia dele, muito interessante. Edivaldo, posso falar uma coisa? Com certeza. Eu queria falar uma coisa que a gente está aqui com os professores, e eu sei que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso agora com as crianças em casa, e tem um certo estresse, né, uma certa tensão, os pais meio desesperados, porque o pai não é professor, o pai não é recreador, e os professores precisam estar em contato. O que eu posso falar agora para os professores, esses 2 meses que eu tenho aprendido, falado com pessoas, tanto aqui no Brasil, e é muito parecido, eu tenho uma relação muito forte com Portugal, com a Espanha, com a Itália, por causa dos meus livros, e é um pouco parecido. O que eu posso falar para vocês, professores? As histórias, vou falar de novo da minha área de atuação, as histórias, a ficção, você, professor, você, educador, deve estar relaxando muito em casa, vendo filme, né, vendo coisas no YouTube, vendo coisas no Netflix, né, a questão da gente ter esse acesso à ficção e à imaginação. Galera, sem fantasia, a vida não vale a pena. Sem fantasia, a vida não vale a pena. Tudo que a gente faz tem a ver com o mundo que a gente imagina. A vida seria horrorosa se tirassem da gente a fantasia e a ficção. E a fantasia, ela tem várias funções. Uma das funções da fantasia, é equilibrar nossa mente, deixar a gente equilibrado, tá? Equilibrado. A criança, nesse momento de isolamento, nesse momento de estresse, de pais sem trabalho, às vezes de pais que não têm grana para comprar comida, de pais que podem até estar empregados, mas estão com uma sensação, uma angústia de não saber o futuro, será que o meu emprego vai continuar? Essa angústia, essa ansiedade, essa incerteza, estamos agora no momento da incerteza. Isso, pessoal, isso transborda para a criança. A criança absorve isso como uma esponja, ela absorve isso. E ela, às vezes, a pequena principalmente, não consegue falar, ela não consegue expressar essa angústia, mas ela está angustiada, ela está preocupada. Então, as histórias, a literatura infantil, ela é infantil porque crianças leem, mas tem muito adulto que lê os meus livros e ama. A literatura ela é uma só, ou ela é boa ou ela é ruim. Nós vamos chamar de literatura infantil, sim. As crianças, elas precisam se equilibrar na sua mente por dentro. A gente não pode deixar a criança angustiada, ansiosa e com essa incerteza e desesperançosa. Não pode. Ela precisa ter esperança, ela precisa ter coragem, ela precisa ter resistência. E aonde ela pode encontrar? Esperança, resistência, coragem. Aonde ela pode encontrar isso? Como ela pode combater o medo que está batendo? Não tem melhor lugar do que as histórias. As histórias são o alimento da infância. Vou repetir. As histórias são o alimento da infância. E se a criança estiver triste, abatida, isso vai mexer, sabe com o quê, pessoal? Com a imunidade dela. Isso é uma realidade. E se a imunidade dela estiver baixa, as doenças oportunistas aparecem. A gente não precisa disso. A gente quer que as pessoas fiquem fortes. A gente precisa estar forte e elas também. Só que às vezes a gente não consegue estar tão forte. As histórias são ferramentas para ajudar. E vocês, professores, educadores que têm o contato com essas crianças e com esses jovens, tentem fornecer e falar para esses pais pararem um pouquinho do que estão fazendo para lerem histórias para os seus filhos, para contarem histórias. Isso não tem a ver com classe social. Uma pessoa, às vezes, que não sabe ler e escrever, tem ótimas histórias do seu passado, do seu avô, do seu bisavô. As pessoas que têm a leitura na sua vida, pegar um livro 5, 10, 15, 20 minutos. Livro, não celular, livro. Porque o livro ele é silencioso. O livro, a luz quem fornece é o cérebro, não é a tela, porque não tem tela no livro. O livro, ele faz uma relação, ele aproxima os adultos das crianças. E quando o pai faz isso, a mãe, e vocês, professores, também podem fazer isso e ajudar os pais a fazerem isso, a gente está fortalecendo a mente infantil. Por consequência, fortalecendo a imunidade dela, o que ela mais precisa. A gente não pode deixar as crianças se deprimirem, ficarem tristes. Se as crianças, por exemplo, param de brincar por muito tempo, atenção, é um sinal que as coisas não vão bem. Se a criança
ela tá lá encolhidinha por muito tempo, não tá bem, porque o brincar também é uma linguagem da infância. Se as histórias são um alimento, o brincar é a linguagem. As histórias vão dar esse up nelas, e dá mesmo. Boas histórias de qualidade. E o que são histórias de qualidade? O que são histórias de qualidade? São histórias que falam da complexidade da vida infantil, galera. Criança não é um ser simples. Etimologia, Edivaldo. Simples, do latim, significa um tecido com uma dobra só. Simplex, uma dobra só. Complexo é um tecido, um plex também, mas com várias dobras. Complexo, várias. Simples, uma só. A criança não é simples. Ela tem uma vida interior complexa. Ela tem medo. Ela tem pesadelo. Ela fica triste. Ela fica feliz. Ela é corajosa. Ela é poeta. Ela é endiabrada, que nem as minhas filhas. Ela é tudo isso. Então, uma boa história tem que contemplar isso. Tem que ter esses elementos para ela poder compreender como o mundo está funcionando. Tem que ter conflito na história. Uma história sem conflito para criança, com bom senso. Ninguém vai ler o Massacre da Serra Elétrica para uma criança de 3 anos, pelo amor de Deus. Os 3 porquinhos já adianta, já resolveu a questão do conflito. Entendeu? E elas vão crescendo, elas vão pedindo mais histórias com mais conflitos. Não tenham medo de ter um personagem, vou falar de bruxa agora. Claro que vai falar de bruxa. A bruxa, ela representa o arquétipo da dificuldade. A bruxa não é uma bruxa real, galera. A bruxa é a representação daquilo que a gente quer vencer. E nas boas histórias, normalmente a bruxa perde, que é uma coisa muito legal. E a criança se sente fortalecida. Vencemos a bruxa. Eu, meu pai, vencemos. Sim, a gente vai vencer o coronavírus. Hoje o coronavírus é a bruxa. Hoje o coronavírus é o ogro. Hoje o coronavírus é o monstro dos monstros, é o lobo mau. Então, precisa ter essa ferramenta para entender que a gente vai vencer. A gente vai vencer essa birosca. E vai ter uma esperança, vai ter um olhar para frente. E essas histórias, as crianças se sentem tão agradecidas que elas falam o quê, Edivaldo? Conta de novo. De novo, né? Repetição, né? Conta de novo. Ô, Ila, você falou do conhecimento, né? Essa questão chave da BNCC, né? Da atividade docente dos professores. A maioria que está aqui acompanhando são professores. São mais de 2.500.000 professores conectados na rede pedagógica. Eu queria que você fizesse um debate aqui com a gente sobre uma questão. Há muita crítica quanto à BNCC pelo fato de, alegadamente, ela tentar funcionalizar, instrumentalizar a literatura infantil ou fazer a incorporação da literatura infantil no currículo dentro de uma lógica utilitária. Eu vou usar a literatura para isso, vou usar a literatura para aquilo. O que você acha dessas críticas? Edivaldo, que pergunta sensacional. Olha, faz muito tempo que as pessoas ninguém me pergunta sobre isso. Eu já escrevi sobre isso, eu adoro falar sobre isso. A pergunta super. Eu adoro perguntas. Depois, se quiser no finalzinho abrir para as pessoas perguntarem, eu adoro responder perguntas. Aliás, agora estou na fase etimologia. Da onde vem a palavra pergunta? Pergunta vem do latim. Olha que bonito, Edivaldo. Ó, presente para vocês. Pergunta vem do latim. Per, esse sufixo, significa o movimento de um lado para o outro. Per, é quando a gente se movimenta assim. Guntar, do perguntar, é um bastão. Ou seja, aquela pessoa que fica tateando o bastão para, por exemplo, atravessar um rio, para ver se ele está fundo. Ou as pessoas que não têm visão, para ver se tem obstáculo com bastão. Perguntar é tatear a vida. Perguntar é tatear a vida. Perguntar é você colocar, né, o bastão para ver a profundidade da vida. A gente descobre muita coisa com as perguntas. Te agradeço muito por essa pergunta, que ela é excelente. A gente pode dividir a questão do uso da literatura em 2 momentos. Eu não vejo problema, Edivaldo, quando a gente tem um uso utilitário do livro, se antes o livro foi usado sem ser de uma forma utilitária. É claro que quando eu publico um livro, eu faço todos os meus livros, todos eles, 100%. Eu não penso no que vou ensinar, na mensagem que vou passar. Eu escrevo literatura como arte. Ou seja, por que eu escrevo? Porque eu tenho uma vida interior rica, porque eu tenho as minhas angústias. Eu escrevo porque tenho 2 filhas lindas e também, ao mesmo tempo, capetas. Eu escrevo
porque eu amo criar histórias, me divirto, me emociono. E quando eu transbordo isso para o papel, cada leitor se apropria disso, e o professor também, da forma que ele quiser. Não me pertence mais, da forma que ele quiser. Mas o que eu sei, nesses anos todos de prática, de escritor, de educador, de escola pública, amo escola pública, estou muito em escola pública, circulo escola privada, mas escola pública é uma coisa que eu estou muito, há muitos anos, né, junto com os leitores e tudo mais. O que eu tenho visto? Que o uso somente utilitário, ou seja, todo livro tem uma função, uma mensagem, né? Isso afasta, isso é uma realidade, isso afasta a criança da leitura. Porque ela faz uma relação muito, muito esperta dela, sabe? Poxa, livro sempre tem coisa para fazer, sempre tem prova, sempre tem pergunta, sempre tem... E se é só isso, realmente é chato. Mas se você consegue fazer com que o livro tenha 2 momentos, faz mais sentido. Ou seja, ela descobrir que o livro ele vale por ele mesmo, ou seja, pelo prazer que ele dá ao ser escutado, ao ser lido, pela imaginação que ele transborda, pelo não controle. Por que existe o utilitário? Porque o utilitário significa controle. Nós, adultos, Edivaldo, temos a ilusão que controlamos tudo. Olha só a pandemia, a gente não controla nada. O controle que a gente quer, extremo, às vezes atrapalha. Então eu quero controlar a leitura daquele menino, o olhar que ele tem. Só que, olha o que eu vou contar para você aqui. E para as pessoas. O óculos da infância, você também usa óculos, né? O óculos da infância, ele é diferente do óculos do adulto. Como funciona isso? O que eu estou falando? Estou com a minha filha de 2 anos num supermercado que eu frequento há 2 décadas. Que nunca, sempre no mesmo lugar. Ela nasce, ela tem 2 aninhos, a minha filha. Eu subo ela no carrinho, eu já frequentava há anos o lugar. Passamos no açougue, Edivaldo. E no açougue, a minha filha de 2 anos olha para mim e diz: papai, olha a vaca. Eu quase caí para trás. Eu falei, ela juntou todas as carnes e viu uma vaca. Filha de escritor, prodígio. Falei, filhota, cadê a vaca? E ela fez assim com o dedo para cima. E eu olhei para cima e eu vi uma vaca de 40 mil toneladas em cima do açougue. Eu fiquei transtornado. Perguntei pro moço, há quantos anos tem essa vaca aqui? Ele falou, nunca saiu. Tá aqui sempre. Falei, mas eu venho aqui há 10 anos. Meu senhor, o senhor não viu a vaca. Conclusão, criança vê vaca, adulto vê picanha. Você entendeu? A criança consegue enxergar o todo e o pequeno. Ela tem uma visão, às vezes, que a gente não tem esse controle todo. Então, você pegar a literatura e deixar esse olhar amplo dela livre num primeiro momento, quando você for usar o livro, porque vai usar, tem que usar, faz parte, claro. Mas quando você for usar o livro com uma função, ele vai fazer mais sentido. A criança fala, nossa, cara, sim, eu adorei, agora vamos trabalhar. Você entendeu? É como você te dá uma pá, Edivaldo, eu dou uma pá pra você, diz, cava. Aí você fala assim, Ilan, o que tem lá dentro? Não interessa, cava. Como assim? Não, cava aí, meu filho. É isso utilitário. Agora imagina, eu te dou a pá e digo, olha, lá dentro tem uma coisa bacana. O quê? Ah, vou te mostrar primeiro. Aí você mostra um tesouro. Mostrou o tesouro, tem chocolate. Aí você come. Agora vou enterrar de novo. Quer lá? Ah, claro, vamos cavar junto para pegar o tesouro. É isso. Você vai primeiro fazer um trabalho livre, libertário com a literatura. E num segundo momento, gente, vai ser tão fácil. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Esse livro aqui que eu amo. É legal mostrar. Chama Enganos. Então, esse é um livro de imagens que Ilan, eu pensei no livro de uma forma e professores pensam de outra. Eu amo quando acontece isso. Mas na primeira vez que você for mostrar para o seu aluno, não precisa já pensar em coisas. Deixa ele falar, depois pode fazer um trabalho. Por que eu fiz esse livro? Porque eu queria mostrar para as minhas filhas, essa foi minha intenção. Para a gente avaliar e julgar alguém ou algo, precisamos chegar perto do objeto. Porque se você avalia algo de longe, enganos. Então, a proposta da minha intenção, agora, se você quiser fazer outro trabalho, faça. Depois me conte, vou adorar. Mas antes, só leia, só brinque. Antes. Então, por exemplo, Edivaldo, o que parece isso aqui para você? O que parece? Um calango? Um calango? Ou uma menina, pode ser uma menina com uma boia no rio também? Verdade, verdade. Será? Mas se vai chegar perto, olha o que é na verdade. Olha só. Tá vendo? Essa é a proposta. E tem várias imagens, né, legais. Por exemplo, o que parece isso aqui para você? Vamos ver se você vai adivinhar isso aqui, ó. O que parece, ó? Parece um menino tocando um violino, alguma coisa parecida, com uma flecha na mão.
Ou pode ser um caçador, talvez? Pode ser um caçador? Será? Isso. Vamos chegar perto? Não, é um garçom servindo um homem barbudo. Tá vendo? Aí tem esse aqui que as pessoas amam. Eu tô mostrando algumas só, tem várias imagens, tá? O que que parece? Parece alguém, deixa eu ver, vomitando, sei lá. A criançada adora esse. Olha o que que é, na verdade, olha. Um bombeiro apagando fogo. Olha só. Tá vendo? O engano. Então, agora, eu fiz esse livro e eu contei pra vocês a minha intenção. Agora, se você quiser fazer uma outra coisa com o livro, nossa, eu tive uma ideia de fazer uma sombra. Professores, professoras, façam, me contem, vou adorar saber. Só que antes, deixe ele experimentar o doce que é isso. O doce, para fazer sentido essa doçura. Acabei de brincar com o Edivaldo, vocês tinham que ver. Vocês viram o sorriso dele quando eu mostrei? É isso, essa relação. Eu não tô aqui agora falando, Edivaldo, agora vamos lá. Você percebeu que o bombeiro, ele apaga o fogo? Qual é a composição do fogo com a água? Gente, acabou, né? Faz assim. Mas depois que eu mostrei todo o livro e brinquei com o Edivaldo, a gente pode voltar para ele e agora sim, poder trabalhar, poder falar de conteúdo. Então, eu acho que tem que ter esses dois momentos. Um momento único de só cobrança, só estrangular a coisa lá, não faz sentido. Eu acho isso, né? Nossa, é interessantíssimo, hein, gente? Então, só resumindo aqui a resposta do Ilan, é bem interessante porque no debate fica de um lado as pessoas dizendo, alguns críticos dizendo, não se pode fazer o uso funcional da literatura. A literatura tem que ser utilizada como um fim em si mesma. E de outro lado, no outro extremo, ficam outros críticos dizendo, não, na verdade, a literatura deve ser, sim, instrumentalizada, funcionalizada para a educação das crianças. Então, o Ilan vem então com uma posição aqui dual, que eu achei muito interessante, que aproveita, né, ele bebe das duas fontes e traz uma solução muito interessante. Ilan, tem dois livros que eu acho fundamentais na literatura infantil, e eu gostaria de saber se esses livros, de alguma forma, influenciaram a sua obra. O primeiro livro é o livro As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. E o segundo livro é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Esses dois livros, de alguma forma, influenciaram a sua obra? Eu conheço os dois, são clássicos, né? Pessoal, o que é um clássico? Então, vamos falar dos clássicos. Eu vou responder a pergunta, mas vamos falar dos clássicos. O que é um clássico? Isso vale tanto para os livros, vale para a música, vale para um prato de comida clássico, né? Uma roupa clássica. O que é um clássico? Na literatura, é uma história que sobreviveu ao tempo. O tempo é a chancela de qualidade, tá, de uma obra. Se você está falando do Swift agora, que é um cara de 300 anos, a gente está falando sobre ele, é um clássico. Ele ainda se comunica com a nossa mente e com o nosso coração. O Lewis Carroll, 100 e poucos anos, né? Sim, é um clássico. O cara já morreu, mas o livro ainda continua. Então, o clássico é uma obra na literatura, é uma obra artística, né? Uma produção artística que sobreviveu ao tempo e ainda se comunica com a mente humana. Então, o clássico é importante por isso, porque ele ainda tem algo a falar pra gente. Ele é universal. E eu amo particularmente os clássicos. Esses dois autores eu li as duas obras, li mais coisas do Swift também, do Lewis Carroll também, a minha filha agora está lendo, também Alice, mas não foram as obras que mais me marcaram, não. O que me marcou assim profundamente, eu tenho alguns autores que me marcaram profundamente, são autores estrangeiros mais contemporâneos e alguns brasileiros que me marcaram muito. Então, tem um autor que eu amo de paixão, escrevi um artigo sobre ele faz um pouquinho também, que hoje, o pessoal, não sei se deve ter visto na Globo, teve lá, não sei como chama a sessão que eles fazem à tarde, o filme da tarde, que é sobre esse meu autor preferido, que é do Bom Gigante Amigo, do BGA, que é o Roald Dahl. Não sei se as pessoas prestaram atenção quem criou. O que vocês viram hoje na Globo à tarde é o Roald Dahl, que é um autor britânico e já falecido, né? Tem alguns anos. Ele é mais contemporâneo nosso, mas faleceu há alguns anos, 20 anos, se não me engano, uma coisa assim, um pouquinho mais, e 30 anos, se não me engano. E o Roald Dahl, ele tem livros como Matilda, como As Bruxas, Os Pestes, O Senhor Raposo, James e o Pêssego Gigante. Eu tenho aqui na minha biblioteca uma prateleira só dele. Por que é uma referência para mim? Que eu li ele muito, li demais para as minhas filhas, antes das minhas filhas nascerem, porque é um autor que eu me identifico muito no humor,
Pessoal, crianças amam humor. Humor abre o coração do ser humano. E quando a gente está com o coração aberto, o conhecimento entra. A risada, o humor, eu adoro porque ela faz uma coisa fantástica. Quando você está rindo sem perceber, você está absorvendo muita coisa. Então, e o Roald Dahl é uma coisa demais. Além de ser um cara muito bem-humorado, ele não subestima a inteligência da criança, que é uma coisa também que eu pratico muito na minha literatura. Para mim, criança é um ser muito inteligente. Então, eu não fico menosprezando, falando, vou falar palavrinha fácil. Galera, nada de palavrinha fácil, tá? Com bom senso, falando de criança de 2 anos e 3. Mas, ao mesmo tempo, de 2 e 3 anos, precisa falar com elas também. Se a gente ficar falando com criança pequenininha por muito tempo, ela vai dizendo, ai, put, ela fica put, né? Quando ela vai crescendo, o repertório tem que crescer. Vou fazer uma analogia para explicar isso das palavras, e o Roald Dahl faz isso muito bem, que é o seguinte. Quando a minha filha, ela nasceu, a primeira, ela não tinha dentes, né? Então, como qualquer bebê, você o que faz? A mãe dá de mamar, e de repente o pediatra ou a sua tia mais velha vai falar, agora chega do peito, vamos começar, ou deixa o peito, nós vamos começar com a papinha. Pergunta, por que a gente amassa a comida para o bebê? Porque ele não tem dente, correto? Ele não tem dente, você amassa, e você vai tirando, tem o desmame, e você vai dando comidinha para ele toda amassadinha. Passa um tempo, o pediatra, ou a avó, ou a bisavó, vai falar assim, olha, agora acho que está na hora de dar um pouquinho de comida sólida, um pouquinho, porque os dentes começaram a nascer. E você vai dando comidinha sólida aqui, acolá, e elas vão lá, mordendo. Um dia eu perguntei para um pediatra, olha que interessante, para um pediatra, não tem... Caro pediatra, ele achou que eu era maluco mesmo, né? Adoro perguntar, e adoro ouvir perguntas também. Assim, caro pediatra, se por acaso eu não desse comida sólida para minha filha e continuasse com a papinha, o que ia acontecer com a minha filha? Falou, você vai fazer? Não, claro que eu vou fazer isso. Claro, é uma pergunta só, teórica. Aí ele falou assim, que pergunta? Nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, eu imaginei. O que você acha? Assim, olha, eu acho, ele disse o pediatra, quase certeza que se você continuar dando papinha para sua filha, e ela for crescendo os dentes, ela não vai se esforçar, porque o morder, ele vai desenvolvendo o maxilar e a própria dentição. Então, se você continuar facilitando a comida para ela, toda essa parte aqui, eu imagino, vai começar a ficar flácido, vai perder o tônus, vai cair o queixo dela. Porque você precisa fazer força, né? Então, ela precisa mastigar por conta própria. O amassar é mastigar pelo outro. A mesma coisa vale com a literatura e com as palavras. Se a gente só quer mastigar para os nossos alunos, achando que eles não são capazes de, né? Que eles não são capazes eles mesmos de mastigarem, o que acontece? Eles ficam flácidos, Edivaldo. Sabe aonde, ó? Na mente. Porque você não deu a autonomia que ele precisa para ele mesmo morder a comida dele. Então, eu não vou falar aquela palavra, porque a palavra é muito difícil no livro. Horas bolas! Se você não falar esta palavra, ela nunca vai aprender. Ela nunca vai... Então, fale. Se ela perguntar, quando você em casa, pai, o que significa engenheiro? Eu explicava. E às vezes ela nem perguntava. Então, é isso, gente. Não mastiguem pelo seu aluno. Deixe ele ter um esforço para ele se fortalecer. A literatura de qualidade faz isso. O Roald Dahl, que é o autor que eu citei, faz isso. No Brasil, autores como Eva Furnari, a Ruth Rocha, Ana Maria Machado, que são autores que estiveram junto comigo, me formaram, também fazem isso. Não mastiguem pelo outro. Isso vale também um pouco para a nossa fala. Vou contar uma coisa da minha casa. Vida íntima, Edivaldo. Momento caras. Momento caras. Ninguém quer saber, mas o pessoal não gosta de fofoca, né? Imagina, eu vou contar uma fofoca. Imagina. Espero que minha esposa não esteja na live agora. Tipo, vai ficar gravado, Deus viu? queira que ela não esteja. Ela já conhece essa história muito bem. Então, um dia eu chego do trabalho, eu estava dando aula numa faculdade, eu chego do trabalho, largo as coisas, e ela não percebeu que eu cheguei. E eu fui me aproximando do quarto onde estava a minha esposa com minha primeira filha, tinha uns 5 meses, 6 meses, e eu vejo a seguinte cena, e ela não viu que eu estava olhando. A minha esposa olhando para baixo, para bebê, para a filha, e a minha filha fez um barulho assim, ó. Miá, miá, barulhinho, balbuciou. E a minha esposa, é mesmo? Que mais? E a minha filha continuou, miá, 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 miá. Não me diga.
conta, eu quero saber mais. E começou uma conversa assim, ela fazia nha, 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 e minha esposa falando. Agora, pera um pouquinho. Se vem um extraterrestre e vê essa cena, pergunta para ele mesmo, por que essa mulher adulta está falando com um bebê? Se esse bebê não entende nada, seria melhor não falar. Faz responde é. Só que a biologia, Edivaldo, a biologia humana, isso é biológico, tá? O instinto maternal ele é tão forte que quando você vê um bebê, você começa a falar. É incontrolável. E a mãe começa a falar com o filho, e essa linguagem, Edivaldo, introduz este bebê no seio da comunidade humana. Esta linguagem que ela está falando está banhando este bebê. Mas se você for pensar, mas ela não entende nada. Porque vamos amassar a papinha. Porque não. Quanto mais vocês falarem com os bebês, quanto mais vocês lerem histórias para os bebês, quanto mais vocês cantarem para os bebês, mais a mente dele vai estar preparada para falar. Para entender e compreender. Crianças tagarelas, vocês devem conhecer, normalmente fazem parte de famílias que falaram muito com elas quando eram pequenas. Podem ver, normalmente é assim. As minhas filhas eram muito tagarelas. Criança tagarela é isso. Infelizmente, você tem lugares... O Brasil ele é enorme. Eu te falei, eu conheço muito o Brasil, circulo muito pelo país, de norte a sul, leste. Eu conheço quase todo o Brasil. Então, eu já tive, assim, muito próximo e muitas vezes comunidades muito pobres. E às vezes, pela situação da pobreza, os pais, se tiver pai e mãe, às vezes é só a mãe que está lá, é um matriarcado, às vezes o pai não está, só a mãe cuidando dos filhos. A mãe está tão cansada, a mãe tem tantos afazeres, é uma vida tão sofrida, que ela não tem tempo. A gente pode nem falar nada, ela não tem tempo. Ela chega exausta para falar com o seu bebê. Fala pouco, tem pouca linguagem naquela casa. E esse bebê, ele fica impactado com isso. Normalmente são depois crianças que vão falar menos, que vão ter uma dificuldade. Isso que eu estou falando não é só uma coisa que eu enxerguei. Isso já tem pesquisas enormes feitas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, mostrando como que quanto mais linguagem a gente ouve, quanto mais histórias a gente ouve, quanto mais canção a gente ouve quando é criança, mais o nosso cérebro se desenvolve, mais eles estão preparados para ler e escrever, para entender, para compreender. Banho de linguagem na molecada. Mesmo vamos aproveitar pelo menos esse momento, que é um momento tão estressante, que os pais estão em casa, os que podem ficar em casa, tem pais que não podem, mas os que podem ficar, banhar o seu filho com linguagem, não deixar ele à mercê do celular. Não. De vez em quando, gente, claro, que delícia, né? Deixa lá, você vai fazer suas coisas. Mas não pode o dia inteiro, não pode. Faz mal, tá? É uma afirmação. Faz mal. Eu brigo com as minhas filhas adolescentes, agora é mais difícil, elas são grandes. Mas quando elas eram pequenas, quando elas eram pequenas, o que acontecia, Edivaldo? Pequenininhas, gente, somos pais. Então eu decidia, eu sou pai, eu não vou deixar minha filha enfiar o dedo na tomada. Não vai ficar com o celular 4 horas. 1 horinha e acabou. Vai brincar, vai desenhar, vamos ouvir história. E esse equilíbrio é fundamental para a mente. Então, nesse momento que a gente está em isolamento, não é para enfiar a criança na tela, pelo amor de Deus. De vez em quando, de novo. Que bom que existe celular, que YouTube, graças a Deus. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, depois vão lá. É Ilan Brenman, acho que é isso mesmo, nem lembro. Eu não estou usando pouco o YouTube, mas está lá bem legal o canal também. Depois procurem o canal, se inscrevam lá. Então, não deixem ela... Vou te contar uma outra fofoca, posso? Pode, à vontade, Ilan. Tô fofoqueiro hoje, Edivaldo. Vou te Tá contar fofoqueiro. Ó, eu estava dando uma palestra no interior, não sei de qual estado brasileiro, isso tem alguns anos. Estava falando sobre solidão digital, que é um tema que eu pesquiso também, que eu adoro. Sobre a relação dos instrumentos digitais com a solidão. Adoro esse tema. Escrevi também sobre isso. E uma professora, olha que curioso, Edivaldo, uma professora, no final da palestra, levantou a mão e falou assim, falando que eu adoro perguntas, se quiser abrir para as perguntas, Thiago. Levantou a mão e falou assim, Ilan, eu falei, pode falar. Eu tô com um problema em casa. Eu falei, qual é o seu problema? O meu filho, Ilan, ele não larga o celular. Ele fica o dia inteiro no celular. Ele não larga o celular. Você pode me ajudar? Aí eu falei, você quer que eu te ajude? Tá. Quantos anos ele tem? Ilan, ele tem 4 anos. Quando ela falou 4 anos, eu comecei assim, a me levantar e falei assim, professora,
eu vou te falar uma coisa muito simples. Se seu filho tem 4 anos, tira o celular da mão dele. Você é a mãe. Cara, a plateia inteira bateu palma. Ah! E eu comecei a rir. Falei, vocês estão batendo palma por uma coisa que é muito óbvio, não é? Eu falei, então, gente, se você é a mãe, você é o pai, cara, põe o limite. O que é isso de deixar a menina de 4 anos o dia inteiro? O dia inteiro no celular. Você tira e fala, vou te dar 1 horinha por dia. 1 hora de manhã, 1 hora à noite, negocia lá. E o resto vai abrir 4 anos. A Associação de Pediatria Americana falou há alguns anos, colocou lá, Estados Unidos, tá? Que criaram essa internet. Falou assim, Associação de Pediatria Americana, de 0 a 3 anos, tente evitar o máximo o contato do seu filho com os gadgets, com os celulares e tablets. Dos 3 aos 5, aos pouquinhos. Isso não é uma regra, mas aos pouquinhos. E depois vai colocando, porque eles fizeram já pesquisas, mostraram o impacto negativo que isso tem para as crianças da primeira infância. É tão verdade isso, Edivaldo, que adivinha em qual escola os gurus da tecnologia colocam seus filhos na Califórnia? Califórnia, onde foi criado o Instagram, o Facebook, onde foi o YouTube, o Google. Os caras que controlam onde eles colocam os filhos? Em escolas que não permitem celular na primeira infância. O Steve Jobs, o criador do iPhone, o Bill Gates, o criador do Windows, os dois já falaram em entrevistas, procurem depois no Google, já falaram os dois, Bill Gates e Steve Jobs, o cara que criaram esse mundo, falaram que na casa deles, eles proibiam os filhos pequenos de ficarem um tempão com o tablet, por exemplo, com o iPad do Steve Jobs. O Bill Gates proibia eles sentarem na mesa com aparelhos. Aqui, jantar, almoçar, sem aparelho. Olho no olho, minha galera. Olho no olho. E depois, é claro que os filhos mexeram. Isso aqui não é uma crítica de demonizar essa ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta. Vamos usar ela bem. Uma faca, ela pode servir para colocar manteiga no pão ou para matar alguém, né, galera? Então, a ferramenta, ela tá aí. Vamos usar ela bem. Não vamos enlouquecer. Eu me enlouqueço às vezes. Eu tô aqui falando com vocês. Tô no momento fofoca. Então vamos falar. Eu às vezes enlouqueço com a internet. O Edivaldo também deve enlouquecer. Vocês também. Então, como a gente faz para parar de enlouquecer com a internet? Não usando tanto. Fazendo um equilíbrio. Usa, para, faz outra coisa, volta depois para o aparelho. Senão a gente fica doido, fica estressado. Em vez de ser uma coisa prazerosa. A tecnologia falou assim pra gente. A sua vida vai mudar. Vai ficar tudo mais fácil. O trabalho, você vai ter tempo agora, depois, mas você vai poder pescar, você vai poder ver... Cara, com a internet, a gente está trabalhando muito mais do que antes. Porque a gente chega em casa e continua trabalhando. Antes, chegava em casa, desligava. Conversava com um parceiro, com a parceira, como foi seu dia com os filhos. Você chega, né, em casa e continua trabalhando 24 horas por dia. É uma loucura, é uma doideira isso, né? Então, a tecnologia, ela é muito... Imagina, você está fazendo um curso de pedagogia, cara, por isso, maravilhoso. Ferramenta maravilhosa. A gente tem telemedicina, cara. Tem lá suas polêmicas, mas maravilhoso. Eu posso falar com a minha mãe, minha querida mãe que está isoladinha lá. Graças a Deus que existe isso. Então, é um bom uso da ferramenta. Eu posso procurar, pesquisar coisas no mundo inteiro através disso, mas ficar o dia inteiro mergulhado, isso vai enlouquecendo, é como tudo na vida, né? A água, Edivaldo, a água é um produto fundamental para nossa vida, mas a gente pode, sabe o que pode acontecer? A gente pode se afogar com muita água. Com certeza. A água é para a gente sobreviver, mas com excesso de água, a gente morre. A água mais limpa do mundo, é uma água que serve para refrigerar supercomputadores no Vale do Silício. Essa água, ela é filtrada tantas vezes, Edivaldo, que se você pegar essa água puríssima e colocar na sua língua, você morre. Assim, é uma coisa louca. Então, a água, ela é fundamental. Em excesso, ou super assim, como no Vale do Silício, você pode morrer. Então, com certeza. Equilíbrio, okay, né? Bastante equilíbrio. Olha só, o Instagram vai nos expulsar daqui a pouquinho, viu, Ila? Vamos fazer um acordo? Vamos encerrar essa live, a gente volta para em 10 minutos você responder as perguntas também do pessoal? Vamos fazer isso? Vamos. E pessoal, eu tô vendo que o pessoal também está desesperado com os livros. Entre lá no Instagram,
para ver lá os meus livros, as lives que eu fiz, tudo mais, no ilan.brenman. E no YouTube estamos. Se inscreva no YouTube. É só procurar meu nome no YouTube, Ilan Brenman. Se inscreva no canal pra gente depois. Tem muito material, riquíssimo material lá para vocês também. E a gente volta em quanto tempo? 1 minuto. Um A gente minuto? volta em 1 minuto, tá joia, Beleza. pessoal? Beleza. A gente encerra a live e volta em 1 minuto. Até daqui a pouco, Ilan. Até.